Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. E nesse vídeo eu vou falar com vocês de obrigações de fazer e não fazer. Lembrando que aqui estão as minhas redes sociais, mas se você clicar neste cantinho aqui, se você clicar neste ícone, vocês já estarão inscritos no meu canal e ativando as notificações, o YouTube te avisa toda vez que tiver um vídeo novo no canal. E tem vídeo novo toda semana, trazendo temas bastante interessantes. Pois bem, conceitos de obrigações de fazer e não fazer. É autoexplicativo. A obrigação de fazer consiste numa conduta positiva, fazer algo. Pintar uma parede, pintar uma obra de arte, outorgar uma escritura, assinar um documento de transferência de veículo. Essas são as obrigações de fazer. Lógico que quem faz é uma pessoa natural, mas nada impede que a obrigação de fazer seja contratada com uma pessoa jurídica, não é? Então nós temos serviços de pintura, serviços de limpeza, que em grandes cidades são realizados por empresas, por pessoas jurídicas, cujos funcionários realizam a conduta positiva humana. Por outro lado, na obrigação de não fazer, o objeto é justamente uma omissão. Por exemplo, naqueles contratos que envolvem transferência de tecnologia, naqueles contratos que envolvem o acesso a certas tecnologias, normalmente existe uma cláusula de omissão, uma cláusula de não fazer, uma cláusula de guardar sigilo. O que é guardar sigilo? É não divulgar, é não contar, é não falar a respeito daquilo que se tomou contato. Mas eu também posso ter uma prestação omissiva de efetivamente não fazer alguma coisa. Por exemplo, não aterrar um mangue. Uma empresa, por exemplo, que está construindo uma grande obra perto de uma região de manguezais, ela pode, vamos exemplificar, celebrar um contrato, um compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público, por exemplo, numa ação civil pública, estabelecendo a obrigação de não aterrar o mangue. Ok? E aí, se ela aterrar, ela descumpre e a gente já vai ver o que acontece. Mas nesse comecinho, então vamos lembrar que a obrigação de fazer é igual a uma conduta positiva. A obrigação de não fazer é igual a uma conduta negativa. Ok? As prestações, principalmente a prestação de fazer, ela se divide em fungível e não fungível, ou também posso chamar de personalíssima ou não personalíssima. Eu também posso chamar dessa maneira. E, ao invés de fungível e não fungível, eu acho mais interessante chamar de personalíssima e não personalíssima, porque fica mais fácil entender do que se trata. O que é a não personalíssima? Aquela que é fungível, substituível. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, leia-se, sem que seja uma pessoa específica. Claro que realizar uma pintura não é algo que uma pessoa que nunca pintou na vida vá fazer bem feito. Mas, quando você contrata um pintor para pintar a sua casa, você está assistindo esse vídeo, se você estiver dentro de um quarto, se você estiver dentro de uma sala, se você estiver numa sala de aula, você olha para as paredes que estão à sua volta, e aí você vai imaginar que para pintar essa parede, precisa ter alguma expertise, precisa saber pintar uma parede. Mas muitas pessoas sabem pintar uma parede. Por isso, se aquela pessoa que se comprometeu a pintar a parede não pintar, outra pessoa pode fazer esse serviço. De outro lado, você pode, por exemplo, contratar um famoso artista para pintar um painel na sua sala, para pintar um quadro para você, para fazer uma obra de arte para você colocar na sua casa.
Nesse caso, é personalíssima. Nesse caso, nenhuma outra pessoa vai conseguir fazer, porque você contratou aquele artista para fazer aquilo. Ok? E por que essa prestação era essa diferenciação fungível, infungível, personalíssima, não personalíssima? Por que isso era importante? Porque o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002 copiou isso. Pela leitura do Código, você tem a clara visão falsa de que se houvesse o inadimplemento de uma obrigação personalíssima, a única opção que restaria para a parte inocente seria pedir a resolução do contrato, o desfazimento do contrato. Ou seja, você contratou aquele pintor para fazer uma obra de arte, um pintor famoso, um artista plástico famoso, para fazer uma obra de arte para você. Ele não fez. Para o Código Civil, o que restaria? A você entrar com uma ação de resolução por inadimplemento do contrato e desfazer o contrato. Porque o pensamento, lá em 1916, era no sentido de que o judiciário, o Estado, não poderia obrigar esse artista plástico a fazer. Por outro lado, se fosse algo que qualquer pessoa pudesse fazer, o Estado não iria compelir o sujeito passivo da obrigação. O Estado iria apenas permitir que um terceiro fizesse, e o sujeito passivo que se negou, ele, então, seria responsabilizado por isso. Essa era uma distinção que partia dessa premissa, que não seria possível compelir o devedor de uma obrigação personalíssima a fazer o que tinha que fazer. Mas essa visão mudou. A lei processual, e isso não com o Código de Processo Civil de 2015, o Código de Processo Civil anterior já previa essa possibilidade de que o magistrado fixe multa, fixe astrentes, a multa combinatória. Então o magistrado vai impor uma multa para o descumprimento do contrato. E nessa perspectiva, tanto faz se a obrigação é personalíssima ou não. Porque o devedor será compelido a cumprir aquela obrigação sob pena de multa diária. Por esse motivo, então, essa distinção que nós fazemos aqui, que você está vendo, ela foi mais importante no passado. Porém, atualmente, ela perdeu importância, porque em caso de inadimplemento da obrigação, quais são as duas possibilidades? Exigir o cumprimento ou pedir a resolução do contrato. Essas duas hipóteses você encontra no artigo 475 do Código Civil. Abra o Código Civil no artigo 475 e dê uma olhada. Ele diz: a parte inocente pode exigir o adimplemento da obrigação ou pedir o desfazimento, a resolução. Em qualquer caso, além da exigência, além do desfazimento, é possível pedir indenização, é possível pedir perdas e danos. Mas, lembrem-se, só é possível pedir indenização se aquele inadimplente inadimpliu com culpa. Porque se o inadimplemento foi involuntário, se o inadimplemento decorreu de um caso fortuito de força maior, sim, haverá o desfazimento do contrato com a devolução do dinheiro, mas não haverá indenização. Claro, a gente vai tratar isso de uma maneira mais profunda em outro momento aqui no canal, quando você vai encontrar lá um vídeo a respeito do inadimplemento dos contratos. Não é o momento, tá? Eu só quero ilustrar para você que a diferença entre fungível e infungível perde força
A necessidade de estudar essa diferença perde força quando a lei processual passa a admitir que, efetivamente, o magistrado exerça coerção também na hipótese de uma obrigação personalíssima, de uma obrigação não fungível. Claro, se houver a obrigação fungível, né, pintar uma parede da sua casa, por exemplo. O pintor A que você contratou não pintou. O pintor B pode fazer. E aí, então, tem uma pequena diferença, que é o que a gente vai ver agora, no que diz respeito à exigibilidade. Ok? Quando a gente vai falar da exigibilidade, ou seja, da conduta da parte inocente que vai exigir o adimplemento da obrigação, nós vamos dividir dessa maneira: fazer, não fazer e declarar a vontade. Lembrando que todas elas são obrigações de fazer, inclusive a de declarar a vontade. Mas o sistema processual trabalha de uma maneira diferente. E você acabou de ver que o artigo 475 do Código Civil dá duas opções: pedir o desfazimento do contrato, pedir a resolução ou exigir o adimplemento. Desfazer o contrato, resolução por inadimplemento, é outra coisa que a gente vai trabalhar num outro vídeo. Inadimplemento contratual. Aqui eu quero falar com vocês da exigência da prestação. E em sendo a prestação de fazer, existem duas possibilidades para exigir. Exigir que o devedor cumpra a prestação. Isso é possível em qualquer obrigação de fazer, fungível e infungível. E aí, exigir isso judicialmente. O que o juiz fixa? Multa. O juiz fixa multa cominatória. Então, multa cominatória também chamada de astrentes. Colocar entre aspas aqui, porque está em latim, ok? As astrentes, a multa cominatória, essa sanção, é punição mesmo, para compelir, para coagir o devedor a cumprir a sua obrigação, ok? Então o juiz fala lá, cumpra a obrigação em 10 dias, sob pena de uma multa diária de R$1.000 depois disso. Então, a cada dia de atraso, depois dos 10 dias, esse devedor passa a ser também devedor de R$1.000. Essas são as astrentes. Essa é a multa cominatória. Ok? Que é possível tanto na prestação fungível como na infungível. A infungível é a personalíssima. Porém, no caso da personalíssima, eu não posso pedir que um terceiro cumpra. Essa aqui, ela só é cabível na prestação de fazer fungível, substituível. Aí você vai falar assim, mas Antônio, o que me adianta pedir para um terceiro fazer? Adianta muito. Porque imagina o seguinte, você contratou alguém para pintar a sua casa. Esse alguém te cobrou R$10.000 para pintar a sua casa. E o contrato foi feito, está tudo perfeito e acabado. Só que o contrato não foi cumprido. E aí, vamos imaginar que você iria pagar para essa pessoa R$10.000, não pagou ainda. Aí essa pessoa inadimpliu. O que você vai fazer? Você contrata, claro que tudo isso judicialmente, você vai exigir isso judicialmente. Que aquela pessoa seja condenada a fazer e, se ela não fizer, você, com autorização judicial, vai contratar um terceiro para fazer. E vou imaginar que esse terceiro te cobrou R$15.000. O que você vai fazer? Você vai, como você não pagou ainda para o sujeito passivo, você vai pagar os R$15.000 para esse outro
E aquela diferença dos R$ 5.000 serão arcados por aquele devedor que estava inadimplente. Essa é a ideia de pedir a um terceiro que cumpra a prestação às expensas do devedor. Ok? Tá difícil? Vou desenhar para você então. Então imagina a seguinte situação. Deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço. O A é o credor. O B é o devedor. É uma pintura e custou R$ 10.000. Só que o B, devedor, não fez. Aí você, descontente, foi fazer uma pesquisa, buscou outros profissionais, só que você encontrou apenas profissionais que se comprometeram a fazer isso por R$ 15.000. Então nota o seguinte, não adianta você pedir o desfazimento desse contrato. Porque se desfizer o contrato, você recebe os R$ 10.000 de volta, e aí você vai contratar outro, olha aqui, que vai te cobrar R$ 15.000. Então o que você vai fazer? Num processo, você vai pedir que o devedor seja condenado a custear isso aqui. Isso significa pedir que um terceiro cumpra a obrigação às expensas, ou seja, bancado pelo devedor. Esses 10.000 aqui, se você já pagou para o devedor, esse devedor apenas entregará 15.000 para o terceiro. Se esses 10.000 aqui você ainda não pagou, tudo com autorização judicial, é claro, você entrega os 10.000 e o devedor paga a diferença. Ele vai pagar, então, os R$ 5.000. Ok? Mas isso, repito, só na prestação fungível, substituível. Porque se a prestação for personalíssima, for não fungível, não tem o que fazer. O juiz fixa as trente, vai correndo. E esse devedor vai sendo também devedor da multa. Mas, se ele ao final não cumprir, não há o que fazer, exceto efetivamente desfazer o contrato. Claro, exigindo o pagamento da multa cominatória. Tá? Então aí nós temos a exigibilidade da obrigação de fazer. Okay? Agora eu vou passar para vocês como é que eu exijo uma prestação de não fazer. Porque na prestação de não fazer, acabamos de falar, o objeto é uma omissão. Okay? O objeto é o não fazer. Então, qual é o descumprimento da obrigação de não fazer? O descumprimento é igual ao fazer. Então, o devedor inadimple, ele descumpre fazendo. Até aí tudo bem. Agora é o seguinte, às vezes é irreversível. Por exemplo, não divulgar um sigilo industrial. Então você lá tem uma cláusula de sigilo, a sua obrigação é não divulgar o sigilo. Você vai lá e descumpre, você vai lá e divulga. Tem como voltar atrás? Não. Principalmente se colocou na internet, aí não volta atrás mesmo. Né? E aí então o que você pode pedir? Indenização. Então, na obrigação de não fazer, o inadimplemento é o fazer, uma conduta positiva. De forma que, se houve o inadimplemento, você precisa verificar naquele caso concreto se é possível voltar atrás. Se não é possível, não tem como aplicar o 475 do Código Civil na sua inteireza.
Porque o 475 dá duas opções: desfazer o contrato ou voltar atrás. Desfazer o contrato ou exigir a obrigação. Desculpa, exigir a obrigação. Só que se não pode exigir, se é impossível exigir, se é impossível voltar atrás nesse caso, desfazer aquilo, você vai pedir a resolução, o desfazimento do contrato. Por outro lado, se é possível desfazer, é isso que você pode exigir. O desfazimento daquilo. Vamos voltar para o exemplo de aterrar um mangue. Então vamos imaginar que uma empresa tem uma obrigação de não fazer consubstanciada em não aterrar o mangue. Aí ela descumpre. Ela vai lá e aterra. Tem como desfazer. Vai dar um trabalho enorme, vai demorar pra caramba, vai ser caro, mas dá para fazer. Então será possível exigir que desfaça aquele dano causado, tá? Claro, mais indenização se foi culposo. Então, meus queridos, olha que interessante, olha que coisa interessante. E isso eu faço graficamente para você aqui. Na obrigação de fazer, eu tenho o inadimplemento como uma conduta negativa. Ele não fez. Ok? Como é que será a exigência? A exigência vai ser uma conduta positiva. Um fazer. Fazer aquilo que não fez. Na obrigação, então, a obrigação de fazer é uma conduta positiva. E a obrigação de não fazer? É uma conduta negativa. Você contratou que não seria feito. O inadimplemento significou fazer. Ou seja, o inadimplemento aqui é uma conduta positiva. E aqui que vem a diferença. A exigência, no caso de descumprimento, também será uma conduta positiva. Será um desfazer. Que é uma conduta positiva. Ok? Então, o que é interessante notar é que a exigibilidade do adimplemento obrigacional é igual nas obrigações de fazer e não fazer. Em ambas, a exigibilidade do adimplemento obrigacional será pedir ao juízo a condenação do devedor a fazer algo. Algo que ele deveria ter feito e não fez, eu vou exigir que ele faça. Ou algo que ele não deveria ter feito, fez, e eu vou exigir que ele desfaça. Ok? Porque é óbvio, não dá para pedir a condenação de alguém a não fazer algo, se isso já foi feito. Ok? As obrigações de fazer e não fazer, para o Código Civil, terminam aí. Só que com o passar dos anos, notou-se que, em alguns casos, a conduta humana a ser praticada, o objeto da prestação, o fazer, era algo que poderia ser apenas dito pelo juiz. Nem precisaria fixar multa, nem precisaria fixar astrente. Do que eu estou falando? Eu estou falando da obrigação de declarar a vontade. Antônio, me dá um exemplo. Um não, te dou dois. Assinar a escritura de venda e compra do imóvel ou assinar o documento
de transferência do veículo. Nesses dois casos, o fazer é apenas uma conduta humana de declarar a vontade. Em que pese o Código Civil não estabeleça essa diferenciação, o Código de Processo Civil estabelece essa diferenciação. Então, quando for obrigação de declarar a vontade, o Código de Processo Civil, lá no artigo 501, diz o seguinte: olha, imagina você comprou um imóvel, você comprou um carro, a pessoa não vai até o cartório outorgar a escritura, ou a pessoa não vai até o cartório fazer a assinatura do documento do veículo para você conseguir transferir. O juiz não precisa fixar uma multa para compelir a pessoa a ir até o cartório. A própria sentença do juiz substitui a escritura ou substitui a sua ida ao cartório para assinar o documento de transferência do veículo. Okay? Então essa é a grande diferença da declaração da vontade. A sentença substitui o quê? Olha que interessante. A sentença substitui o fazer. Aquela conduta humana que consubstanciaria o objeto da prestação não precisará ser praticada pelo sujeito passivo. Então, o juiz, ao julgar procedente o pedido, se for um imóvel, ele manda um ofício para o cartório de registro de imóveis registrar o imóvel no nome do credor, autor da ação. Veículo é a mesma coisa. O juiz manda um ofício para o Detran para transferir o carro para o nome do credor, que é o comprador. Ok? Não está no Código Civil, está no Código de Processo. E não está no Código Civil porque é uma obrigação de fazer. E o Código Civil já dispôs a respeito da obrigação de fazer. Mas, por uma realidade do mundo fenomênico, o Código de Processo Civil criou essa ferramenta que ajuda demais. Todo mundo que já teve essa situação nas mãos sabe como é melhor a sentença do juiz substituir a conduta da pessoa que vá até que deveria ir, na verdade, até o cartório assinar a escritura. Ok? Vimos então obrigações de fazer e não fazer. Se esse vídeo te ajudou, se serviu para alguma coisa, deixa o seu like e compartilha. Isso é bastante interessante para o canal, ajuda bastante a gente. Tá bom? Obrigado, um grande abraço e até a próxima!